Jesus, ele ensina a expor os falsos profetas. Um dos versículos mais usados da Bíblia nos dias de hoje diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Em Mateus 7:1. Olha, todo versículo da Escritura deve ser lido em seu contexto, se quisermos entendermos corretamente o seu verdadeiro significado. E é sobre esse polêmico assunto que iremos falar, mas volto com você após a vinheta. Graça e paz da parte de Deus por Cristo Jesus estejam no coração de todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Arrependa-se. O meu nome é Fábio Santos. Peço por gentileza, se não for inscrito, se inscreva. E para ressaltar aqui, eu não te peço nenhum tipo de ajuda financeira, oferta, dinheiro. O que te peço apenas a sua inscrição, a ativação do sininho e o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não te custa nada, é completamente de graça, e desde já o meu muito obrigado. No versículo 2 ao 5 desse mesmo capítulo, é evidente que o verso primeiro se refere ao julgamento hipócrita. Um irmão que tem uma viga em seus próprios olhos não deve estar julgando o irmão que pode ter um cisco em seu olho. A lição é simples: você não pode julgar o outro por seu pecado, ao menos que você tenha confessado e abandonado talvez o mesmo pecado. Aqueles que se apegam a não julguem para que vocês não sejam julgados, para condenar aqueles que expõem o erro, devem ler todo o capítulo. Jesus disse: tenha cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os reconhecerão pelo fruto que eles produzem. Também Mateus 7, 15, 16. Como podemos reconhecer um falso profeta? A menos que julguemos pela palavra de Deus. O Senhor quis dizer que nós não devemos julgá-lo por seu modo de vida e sua doutrina. Certamente não, porque você não pode saber sem julgar, ou seja, verificando-os pelo que a Bíblia ensina. Além disso, Jesus nos diz: pare de julgar por meras aparências, mas julgue corretamente, a reta da justiça. Em João 7, 24. Aqui, o nosso Senhor ordena que julguemos com a base na palavra de Deus. Se o julgamento for feito por qualquer outra base diferente da palavra de Deus, é uma violação que está escrito lá em Mateus 7:1. Aqueles que não estão dispostos ou são incapazes de discernir ou julgar entre o bem e o mal, estão desta maneira revelando ou a sua desobediência a Deus, ou na sua falta de conhecimento das Escrituras. A Bíblia nos diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, de Satanás. 1 Timóteo 4:1. Quando permitimos que os falsos mestres espalhem livremente suas doutrinas venenosas, porque os cristãos não têm coragem de expô-lo como Jesus e Paulo o fizeram? Os lobos em vestuários de ovelha estão então habitados para devastar o rebanho, destruindo assim muitos e enviando-os para a condenação eterna. Jesus disse aos fariseus religiosos: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Em Mateus 12, 34. Para muitos evangélicos e alguns fundamentalistas hoje, isso seria uma linguagem inaceitável, e dizem que é dito sem amor e cruelmente, mas essas palavras vieram diretamente da boca do Filho de Deus. A coisa mais amorosa que podemos fazer é dizer às pessoas a verdade, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,32.
O nosso Senhor também nos chamou de hipócritas, guias cegos, sepulcros brancos, serpentes e geração de víboras, em Mateus 23 ao 34. No entanto, hoje nos dizem que devemos ter comunhão com o homem, cuja doutrina são tão anti-escrituras quanto aos dos fariseus. Alguns dizem que esses tipos de pessoas são cristãos crentes na Bíblia e insistem em trabalhar com esses hereges. E de acordo com muitos, não devemos repreendê-los por comprometer a palavra de Deus. Lembra-se de que os fariseus acreditavam em Deus e eram supostamente o grupo mais religioso de todos. Jesus o repreendeu severamente. Hoje em dia, esses falsos mestres entram nas igrejas com seus livros, músicas, literaturas, filmes, psicologias e seus discursos transformaram a casa do Pai em um covil de ladrões. É tempo de que o homem de Deus se levante e exponha os seus erros para que todos os vejam. Jesus agiu e tratou deles quando ele limpou o templo. Jesus lhe disse: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês transformaram em um covil de ladrões. A Bíblia nos diz que devemos repreendê-los, pô-los à prova. Meus queridos, meus amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponha à prova essas pessoas para saber se o Espírito que eles têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já espalharam por toda parte. Em 1 João 4:1, todo aquele que se chama de cristão precisa ser provado pela palavra de Deus. Devemos afastar deles e evitá-los. Recomendo-lhes, irmãos, que também tome cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles. Romanos 16:17. Aqueles cuja conduta e ensino contradiz a palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado e evitar. Não devemos ter nada a ver com eles. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se na luz. Efésios 5:11. Somos ordenados a não ter nada a ver com esses falsos mestres, profetas, apóstolos e etc. Mas devemos expô-los. Não devemos ficar calados, mas devemos seguir a advertência de Paulo a Tito. Devemos reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Em Tito 1:9, como podemos obedecer as Escrituras, sem menos que exponhamos os falsos mestres pela palavra de Deus? Em Atos 17, no versículo 11, fala sobre esses, sobre os bereanos. Os bereanos eram os habitantes da antiga cidade de Bereia, na Macedônia. Mas popularmente o significado dos bereanos entre os cristãos passou a identificar aquelas pessoas que têm zelo pelo ensino correto da palavra de Deus. Esse significado foi emprestado do comportamento dos bereanos diante da pregação do apóstolo Paulo em Bereia. Estamos rodeados de falsos mestres que estão divulgando outros evangelhos. Não podemos aceitar tudo como verdade, simplesmente porque alguém disse ou porque está escrito em algum livro. Não podemos nos iludir com os costumes das multidões que abraçam as novidades religiosas, acreditando em tudo o que se ouve. Todos nós temos o direito e o dever de buscar nas Escrituras confirmação, e essa confirmação da verdade. Se até Paulo foi questionado se estava ensinando o que estava nas Escrituras, porque nós temos que ouvir e engolir tudo o que é dito, sem ao menos consultar a Bíblia, e pior, e não expor esses assassinos da fé. Não se deixe levar pelo engano. Seja um bereano, examine as Escrituras. Amém? Então hoje eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro, se assim Deus me permitir. Tchau.